O vírus de Marburg. Neste vídeo, você encontrará uma introdução sobre o vírus e algumas informações importantes sobre a doença que ele causa. Assista até o final para ficar bem informado sobre o assunto que está preocupando autoridades sanitárias no mundo inteiro. O que é o vírus de Marburg? O vírus de Marburg é um vírus altamente patogênico que pertence à família Filoviridae, a mesma família do vírus Ebola. Ele foi descoberto pela primeira vez em 1967 em Marburg, na Alemanha, quando uma epidemia de uma doença misteriosa ocorreu entre trabalhadores em um laboratório que manipulava macacos verdes africanos importados. A doença, agora conhecida como doença de Marburg, é uma infecção grave e muitas vezes fatal. Como o vírus de Marburg é transmitido? O vírus de Marburg é transmitido pelo contato com fluidos corporais de animais infectados, especialmente macacos verdes africanos e morcegos frugívoros. Os morcegos frugívoros Rosetus aegyptiacus são considerados hospedeiros naturais do vírus Marburg, a partir dos quais o vírus é então transmitido às pessoas. Também pode ser transmitido de pessoa para pessoa através do contato com fluidos corporais, como sangue, vômito, saliva, fezes e urina, de pessoas infectadas. A transmissão também pode ocorrer através de objetos contaminados, como agulhas e outros equipamentos médicos. Quais são os sintomas da doença de Marburg? Os sintomas da doença de Marburg são semelhantes aos do Ebola e incluem febre, fadiga, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dor de garganta, dor abdominal, vômito e diarreia. Na fase avançada da doença, pode ocorrer sangramento interno e externo, incluindo hemorragia nasal, gengival e gastrointestinal. A doença de Marburg tem uma alta taxa de mortalidade, variando de 24% a 88%, dependendo do surto. O período de incubação varia de 2 a 21 dias. A doença causada começa abruptamente, com febre alta, dor de cabeça forte e mal-estar intenso. Diarreia aquosa, dor abdominal e cólicas, náuseas e vômitos podem começar no terceiro dia. Hemorrágicas graves aparecem entre 5 e 7 dias após o início dos sintomas, e os casos fatais geralmente apresentam algum tipo de sangramento, geralmente de várias áreas. Em casos graves, a morte ocorre mais frequentemente entre 8 e 9 dias após o início dos sintomas, geralmente precedida por perda intensa de sangue e choque. Como a doença de Marburg é tratada? Não existe um tratamento específico para a doença de Marburg, mas o tratamento de suporte pode ajudar a aliviar os sintomas. Isso pode incluir a administração de fluidos e eletrólitos, oxigênio e transfusões de sangue. Os pacientes também podem precisar de cuidados intensivos em unidades de terapia intensiva ou UTIs. Como a doença é altamente contagiosa, os pacientes são isolados e cuidadosamente monitorados para evitar a propagação da doença. Prevenção do vírus de Marburg. A prevenção da doença de Marburg envolve a prevenção da exposição ao vírus. Isso pode incluir a implementação de boas práticas de higiene e segurança em laboratórios que trabalham com o vírus, a utilização de equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, ao lidar com animais infectados e a conscientização das pessoas sobre os riscos da doença e como evitá-la. Conclusão. Em resumo, o vírus de Marburg é uma doença grave e altamente contagiosa que pertence à mesma família do vírus Ebola. É transmitido pelo contato com fluidos corporais de animais infectados e de pessoas infectadas, e os sintomas incluem febre, fadiga e hemorragia. Não há tratamento específico para a doença, mas como se prevenir do contágio? A prevenção do contágio é extremamente importante para evitar a propagação da doença de Marburg. Há algumas medidas que podem ser tomadas para prevenir a exposição e o contágio. Evite o contato com animais infectados, especialmente macacos verdes africanos e morcegos frugívoros, que são conhecidos por serem portadores do vírus de Marburg. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, aventais e óculos de proteção, quando lidar com animais infectados ou trabalhar em laboratórios que manipulam o vírus. Lave as mãos regularmente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, especialmente após o contato com fluidos corporais, objetos contaminados ou animais infectados. Evite o contato com pessoas infectadas ou objetos contaminados, como agulhas e outros equipamentos médicos. Evite viajar para áreas onde ocorrem surtos de doença de Marburg ou onde há relatos de casos confirmados. Mantenha boas práticas de higiene, como evitar compartilhar objetos pessoais, como escovas de dentes e lâminas de barbear, e limpar regularmente superfícies e objetos com desinfetantes apropriados. Mantenha-se informado sobre os riscos da doença de Marburg e como evitá-la. Lembre-se de que a prevenção é a melhor forma de evitar a propagação da doença de Marburg. Se você tiver preocupações ou suspeitas de estar infectado, procure ajuda médica imediatamente.